Olá, sejam muito bem-vindos. Legislação tributária, vamos combinar. Só de ouvir o nome já dá um certo arrepio, não é verdade? Mas olha, no fundo, é basicamente um manual de instruções das finanças do país. E nessa análise, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos decifrar esse sistema juntos de um jeito bem claro. E para isso, nossa bússola principal vai ser o famoso Código Tributário Nacional. Então, a pergunta que não quer calar é: afinal, que regras são essas? Pensa bem, para a gente entender como os tributos funcionam, para quem eles se aplicam, como são cobrados, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é essa tal de legislação tributária. É o ponto de partida de tudo. Ok, então vamos lá, pelo começo. Imagina qualquer sistema. Um jogo de futebol, por exemplo. Tudo precisa de regras claras para funcionar, certo? Senão vira uma bagunça. Com as finanças de um país é a mesmíssima coisa. E o conjunto de regras do nosso sistema de tributos é justamente o que a gente chama de legislação tributária. Tá, mas sendo um pouco mais preciso, o que é, na prática, a legislação tributária? Pensa nela como um guia completo. Ela cobre o ciclo de vida inteiro de um tributo. Primeiro, define o que ele é. Depois, estabelece quem tem que pagar. Aí, ela dita como o governo vai cobrar e fiscalizar. E ainda prevê o que acontece com quem não cumpre as regras. Ou seja, ela amarra o sistema de ponta a ponta. E para encontrar a definição oficial aqui no Brasil, não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte. E essa fonte é o Código Tributário Nacional, o famoso CTN. Ele é o documento central, a espinha dorsal, que estabelece as regras gerais sobre tributos para o país inteiro. E o próprio código já entrega a resposta para a gente. O artigo 96 é fundamental, porque ele detalha exatamente o que faz parte dessa legislação. E repara que não se trata só de leis de forma genérica, é um conjunto bem específico de documentos e normas e todos eles têm força legal. E aqui a gente consegue ver essa lista em detalhes. Primeiro, claro, temos as leis, que são a base de tudo. Depois, os tratados internacionais, que são super importantes para garantir que as regras do Brasil conversem com as regras de outros países. Em seguida, vem os decretos, que são usados pelo Poder Executivo para regulamentar as leis, para dizer como elas vão funcionar na prática. E, por fim, as normas complementares, que são coisas como as portarias da Receita Federal. Elas entram nos detalhes bem específicos da aplicação dos tributos. É esse conjunto que forma a estrutura toda. Certo, o CTN nos diz o que é a legislação tributária. Mas de onde vêm essas leis todas? Para responder isso, a gente precisa subir um degrau e olhar para um documento ainda mais importante, a nossa Constituição Federal. É ela que dá o panorama completo do processo. E aqui a relação entre os dois fica bem clara. Pensa assim: a Constituição, lá no artigo 59, descreve a caixa de ferramentas legislativa completa do país. Tem tudo ali: emendas, leis de vários tipos, medidas provisórias. O que o CTN faz no artigo 96 é basicamente dizer: ok, de todas essas ferramentas, para construir o sistema tributário, nós vamos usar estas aqui: leis, tratados, decretos e normas. Uma define o processo geral e a outra especifica o resultado para a área fiscal. Faz todo sentido, né? Agora que a gente já entendeu como as regras são criadas, vamos para uma pergunta bem prática que afeta todo mundo. Para quem essas regras se aplicam? Ou, sendo bem direto, quem é que tem que pagar a conta? A resposta está nesse conceito-chave aqui, a responsabilidade tributária. E o mais importante é que isso não é algo vago, não é no achismo. A lei determina com todas as letras quem tem o dever de pagar o tributo em cada situação. Pode ser a pessoa que gerou o fato, pode ser uma empresa, ou, em alguns casos, pode ser até um terceiro que a lei aponta como responsável. Agora, vamos aproveitar para esclarecer uma das confusões mais comuns que existem por aí. Nem todo o dinheiro que vai para o governo é imposto. A legislação tributária faz distinções muito importantes entre os tipos de cobrança. Entender isso é fundamental. E a diferença é crucial. Vamos lá. O imposto, como o imposto de renda, vai para o caixa geral do governo para financiar saúde, educação, segurança. Não tem uma contrapartida direta. Já a taxa é diferente. Você paga por um serviço público específico que o Estado te presta, como a taxa para emitir um passaporte ou a taxa de coleta de lixo. E por fim tem a tarifa, que também é chamada de preço público. É o valor que pagamos por um serviço que, embora seja público, é prestado de uma forma parecida como uma empresa. Pense nas contas de água e luz. Cada um deles tem uma natureza e regras totalmente diferentes. No final, o que fica bem claro é que a legislação tributária não é esse monstro indecifrável que parece.
Na verdade, é um sistema com bastante lógica, com definições e regras claras, e conhecer essa estrutura nos ajuda a ter uma compreensão muito melhor de como o país se financia e quais são os nossos deveres. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Agora, com essa visão um pouco mais clara de como o livro de regras funciona, de que forma isso muda o nosso jeito de enxergar as discussões sobre impostos, sobre gastos públicos e sobre a própria economia do país?